Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos no livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, e depois o capítulo 9, verso 2 e o 6. Capítulo 7, verso 14 do profeta Isaías, assim está escrito. Verso 14 do capítulo 7. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Viramos as páginas, capítulo 9, verso 2 e o verso 6. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Inclina sua cabeça e oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade que estamos tendo de fazermos menção uma vez mais da tua palavra, Deus. Esta palavra que muito foi pregada pelos teus filhos, pelos teus representantes na terra. Mais uma vez, Senhor, fazemos uso da mesma. Senhor, pedimos a tua graça, porque de nós mesmos nada temos, Senhor, mas carecemos de ouvir a tua palavra. Fale com o teu povo, por amor à tua igreja, Senhor, que a tua voz seja ouvida em cada coração, Senhor, para que venha haver edificação espiritual sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, de uma profecia, que aproximadamente há 734 anos antes de Cristo, o profeta Isaías entregou esta mensagem a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Ele mesmo não pôde ver o cumprimento da profecia do qual ele havia profetizado, mas depois desta data cumpriu-se literalmente esta profecia. Se nós olharmos para o Evangelho, nós observamos em que um anjo se apresenta a uma jovem das cidades montanhosas de Nazaré. Ali estava uma jovem por nome Maria, virgem, por certo uma moça que tinha o coração unido ao temor do nome de Deus, guardava uma intimidade com o Senhor, porque sabemos que o Senhor, Ele se liga com o coração que está ligado nele. O seu coração está ligado em Deus? Se o seu coração está voltado a Deus, por certo, o Espírito Santo de Deus reina na sua vida. E você pode sentir esta presença maravilhosa. E a Bíblia diz, amados, que Gabriel, o anjo do Senhor, veio e trouxe boas notícias a Maria. Disse a ela que ela geraria, e do seu ventre nasceria o Filho de Deus. E ele seria chamado Filho do Altíssimo. A princípio ela não compreendeu. E ela dizia ao anjo: mas como pode ser isso? Pois eu não conheço varão. O anjo revelou que em todo aquele trabalho seria do Espírito Santo, pois ela conceberia não do ato natural, mas através de um ato sobrenatural. Diz a palavra, irmãos, que Maria foi cheia do Espírito Santo. José não compreendendo, o anjo precisou falar com José em sonhos, para que ele não intentasse, não se decidisse nada, porque o que estava gerado em Maria era do Espírito de Deus. O coração de José se confortou, porque também José era um homem que temia a Deus.
A Bíblia diz que os tempos passaram e Maria, no seu ciclo natural, foi alcançando meses da sua gravidez. Mas ela estava em Nazaré e a profecia diz que Jesus viria nas terras de Belém da Judeia. Será possível que as profecias que havia dito de Jesus teria alguma ocorrência, alguma coisa incorreta? Mas nós observamos e vemos na Bíblia que o Senhor nosso Deus não erra. Uma vez Ele falando, Ele cumpre com as suas palavras. A promessa de Deus não cumpre-se antes nem mais tarde, no tempo determinado e no local determinado. A Bíblia fala que naquele tempo o imperador romano soltou uma lei para que todos viessem a se alistar-se na sua terra natal. Agora José tal Maria, que já estava ou quase no seu 9º mês, e se dirige para Judá, para Belém, para que ali pudesse se alistar. Já era uma direção de Deus, mas no caminho, na viagem, Maria começa a sentir contrações, porque estava já na época de gerar o filho, e ela não achou lugar para que ali ela pudesse dar a luz ao seu filho. A Bíblia fala que o único lugar que estava disponível para que Maria lhe pudesse gerar o seu filho era uma estrebaria. Jesus nasceu sob uma estrebaria, sob as palhas molhadas. Aquele que é filho do Deus Altíssimo, aquele que é soberano, dono de todo o universo, poderia nascer no mais belo palácio que existisse na época, mas não foi assim. Ele nasceu numa estrebaria, num lugar humilde, para nos trazer um exemplo de humildade, para que os nossos corações não ficassem fiados nas coisas grandes deste mundo, porque o próprio Senhor, sendo o Senhor de tudo, nasceu num lugar humilde. E quantas das vezes os homens são inclinados às coisas altineiras deste mundo, cobiçam coisas grandes e esquecem de olhar o grande exemplo que Jesus tem nos deixado desde o seu nascimento. Agora Jesus recebe a visita de uns pastores, homens que temiam a Deus, porque não era pelo fato deles serem pastores, porque havia muitos pastores naquela época, mas aqueles pastores eram realmente pessoas que temiam a Deus, que guardavam uma comunhão íntima com Deus. E como nosso irmão Natanael já disse, os anjos apareceram para os pastores. Possivelmente eles estavam em oração, a Escritura não fala, mas eles estavam em uma comunhão íntima com Deus, porque jamais o Senhor vai se aproximar de alguém que esteja alheio, que esteja distante da sua comunhão. Muitas das vezes nós vimos para a casa de Deus e voltamos da mesma forma, até pior, porque o nosso coração se desliga. Deus se liga com o coração que está ligado nele. Se você nesta noite veio ouvir a voz de Deus, se liga com o Pai, porque o querido Espírito Santo, Ele tem boca e fala, e Ele quer falar nesta noite, e Ele já está falando, mas é preciso nós estarmos atentos para ouvir a sua voz. E o anjo ali revela aos pastores a respeito do nascimento de Jesus, e dá-lhe o endereço também, glória a Deus, o endereço da bênção. E diz a Bíblia que os pastores agora vão lá
conferir conforme os anjos haviam lhe dito. Chegaram com o coração alegre. Como é gostoso nós ouvirmos a palavra de Deus, irmãos. Aquele que ouve a palavra e recebe, o coração ferve de alegria. Eu não sei como é que está o seu coração, mas olha, tem pão fresco para nós nesta noite. A palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é alegria para os nossos corações. Muitos estão comemorando o dia do nascimento de Jesus, mas de uma forma muito errônea, que no final da festa, às vezes, e muitas das vezes, transforma-se em contendas, em bebedices e até em morte. Mas o povo de Deus é diferente. Aleluia, o povo de Deus se alegra na alegria do Espírito de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus quer e tem prazer em ouvir a voz de Deus. Os pastores chegam agora alegres e revelam a Maria, a José, aquilo que os anjos haviam lhe dito. E diz a Bíblia que Maria, quando ouviu aquela mensagem a respeito do menino, ela conferia em seu coração. Provavelmente ela lembrava da forma em que o anjo havia lhe dito que ela conceberia um filho e seria chamado Filho do Altíssimo. Ela lembrava daquelas palavras de Gabriel. E agora, os pastores entregando aquela mensagem, quem sabe ela olhava para o menino e se enchia de alegria. Que privilégio! Eu, uma pessoa mortal, uma mulher mortal, pecadora, mas prove a Deus, escolher a mim, confiar tão grande bênção, tão grande graça. Irmãos, nós somos também pecadores, não somos dignos de nada, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, para que nós estivéssemos neste lugar santo, o lugar da bênção, onde Jesus está, o querido Espírito Santo está presente. Vai conferindo aí com Maria, aleluia. E diz a Bíblia, amados irmãos, que Maria agora vai para casa, depois de tudo aquilo. E Deus revela também aos magos. Quem eram os magos? Alguns dizem que eram filósofos, pessoas que gostavam de estudar os astros, astrólogos. Mas não eram os astrólogos ou filósofos qualquer. Eu acredito que aqueles magos eram realmente pessoas que temiam a Deus, que levavam as coisas de Deus muito a sério. Porque, entendamos, irmãos, naquele tempo havia os sacerdotes, os sumos sacerdotes, havia os fariseus, os saduceus, havia pessoas religiosas, ministros das sinagogas, que Deus poderia revelá-los, ou revelar que Jesus havia vindo, que o Messias havia nascido e dar o endereço, mas o Senhor ocultou a eles, revelou primeiro aos pastores e agora aos magos, porque eu creio que os magos tinham o coração voltado a Deus. E o que os magos veem? Eles não ouvem, eles veem uma estrela. Eles eram estudiosos e conheciam as Escrituras e sabiam da estrela de Davi. Era uma estrela diferente. Era comum eles verem as estrelas, porque era o ofício deles estudarem os astros, mas aquela estrela diferente. Eu acredito que o Espírito Santo lhe deu a revelação, e aquela estrela começou a guiá-los, e eles estavam seguindo as estrelas, ou a estrela. Quando chegou em Judá, a estrela desapareceu, e eles ficaram perdidos. E agora para onde vamos? Por até Herodes, e disse a respeito da estrela. Chamaram os religiosos, os fariseus da época, para que trouxesse uma explicação a respeito desta estrela, e onde precisamente haveria de nascer o Cristo. Depois que eles souberam, diz a Bíblia, que aqueles magos foram em direção à localidade que lhe foram informados, e novamente eles veem a estrela novamente parece a eles, e eles seguem
as estrelas, ou a estrela, e a estrela leva direitinho à casa onde estava Jesus. Mas não esqueçamos que antes, quando Herodes ficou sabendo a respeito de Jesus, o rei dos hebreus, o rei dos judeus, ele se enciumou porque ele era rei dos judeus. Ele disse assim, segundo as intenções, que quando os magos descobrissem onde estava o menino, eles voltassem e anunciassem a Herodes que Herodes também queria adorar o menino, mas era segundo as intenções, que na verdade queria tirar a vida do menino. Isso foi oculto aos magos a princípio, mas Deus que conhece o coração ninguém engana. O que se passa no seu coração, amado, Jesus está vendo. Jesus sonda e conhece o nosso pensamento de longe. E os magos agora encontrando a casa, entram na casa, se prostram diante do menino. Ele dá presentes, ouro, incenso e mirra. Glória a Deus. O que você trouxe para o aniversariante nesta noite? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O que você trouxe para Jesus nesta noite? Há muitos, meus amados, que nem abriu a boca para dar um glória a Deus. Já ouvimos nessa noite que o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores foi com grande coral. Os anjos louvavam ao Senhor dos exércitos. E quando de nós trancamos os nossos lábios e nenhum aleluia nós prestamos ao nosso Senhor. E Jesus quer ouvir você abrir a boca e dizer a Ele: só o Senhor é Deus. Nós perdemos muito tempo lá fora, irmãos. Comemorávamos um Natal totalmente errado, como o mundo comemora. Mas hoje é diferente. Jesus acertou nossas veredas. Aleluia. Glória a Deus. Por que nós ficamos às vezes quietos? A Bíblia diz: vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. É tão bom glorificar o Senhor. E os magos, meus amados irmãos, tiraram os melhores presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro representando Jesus como rei, incenso representando Jesus como sumo sacerdote ou Deus, e mirra representando a morte de Jesus. Ali eram 3 presentes proféticos. E quando eles fizeram aquele exaltar o Senhor, e na saída eles iriam voltar para Herodes, levar a notícia que havia encontrado Jesus, com o coração cheio de alegria, porque é gostoso quando nós temos um encontro com Jesus. Nós queremos falar a outros, nós queremos transferir uma boa mensagem para outros, mas só que Herodes não tinha um coração bem intencionado. E diz a Bíblia que o Senhor fala com os magos e diz assim: não vá por outro caminho. E Herodes esperando que os magos voltassem e trouxessem as novas, mas o Senhor não lança pérolas aos porcos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se o coração não estiver interessado em adorar o Senhor, este coração não recebe nada. Aleluia. Talvez você tenha buscado muitas coisas de Deus. Para quê? Para exaltar o Senhor? Ou para o bel prazer? Se tudo que você está pedindo é para a glória do Senhor, nesta noite eu profetizo: receba. Lamanai xeremitas. Às vezes a gente pede um dom, mas a Bíblia diz que os dons, meus amados irmãos, é para glorificar o Senhor e para a edificação da igreja. E os magos voltaram por outro caminho, e Herodes ficou irado. Passou-se os tempos, e os magos nada. E diz a Escritura que ele
enviou o seu exército para tirar a vida das crianças de 2 anos para baixo. Mas o nosso Deus, Ele cuida daquele que é dele. Agora o Senhor fala para o casal descer para o Egito, porque Herodes está virado e iria tirar a vida daquele menino. É o cuidado de Deus. Deus cuida daquele que é dele. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para que não tropece com teu pé em pedra. Agora o casal vai para o Egito, desce para o Egito. Interessante como é que Deus faz as coisas. Eles precisavam de meios financeiros, e o Senhor lhe proveu, com aqueles presentes que eles haviam recebido dos magos. Eles tiveram condições de sobreviver no Egito, até que o juízo de Deus viesse sobre Herodes. Não sei quanto tempo eles ficaram no Egito, mas ficaram o tempo determinado por Deus. Nós não temos, meus amados irmãos, determinação sobre as nossas próprias vidas. A nossa vida pertence a Deus. Nós não falamos, não podemos raciocinar, não podemos ir lá, voltar, não podemos decidir por nós mesmos. Aquele que é guiado por Deus, ele tem que entender a vontade de Deus na nossa vida. Tem muita gente que não tem tido sucesso no sentido espiritual e material, porque ele não está atento à voz de Deus. E agora diz a Bíblia que o Senhor fala com José e Maria e disse assim: pode voltar a ajudar, porque aquele que queria a morte do menino já morreu. E eles voltaram diante de uma direção divina. Agora voltando, iria para Belém, mas quando souberam que o filho de Herodes estava como o sucessor de Herodes, diz as Escrituras que eles não foram para Belém, eles foram para Nazaré. Mas tudo isso era uma provisão de Deus, porque a Bíblia diz que ele seria chamado Nazareno. Aleluia. É Deus dirigindo os nossos caminhos. Glória a Deus. Sabe qual é o melhor lugar, irmãos? O melhor lugar é onde Deus quer. O melhor lugar é onde Deus coloca. Eu já passei por muitos lugares congregando, e por todos os lugares que eu congreguei, foi o melhor lugar, porque eu senti que Deus estava no negócio. E por último, o Senhor me trouxe aqui. Aqui é o melhor lugar, pastor, porque Deus me colocou. Se você está na congregação, ali é o melhor lugar, porque Deus te colocou. Glorifique a Deus. Glória a Jesus. A nossa vida, meus amados, não é uma coincidência. A nossa vida é uma providência. Até na vida secular, é Deus um negócio. Se você deixar, vai ser uma bênção a sua vida. Irmão, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não sei se você está sentindo como eu estou sentindo, mas há uma glória de Deus aqui, meus amados. Eu não estou querendo emocionar os irmãos. Aleluia. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele é o mesmo que está me abençoando, está abençoando os irmãos aqui, é o mesmo que está abençoando você aí. Glória a Jesus. E agora, amados irmãos, o casal se reside em Nazaré, a terra deles mesmo, de José e Maria. E o menino começa a crescer ali. As Escrituras falam agora que Jesus tinha 12 anos de idade. E era costume de todos os judeus se dirigirem a Jerusalém em ocasiões de festas. E Jesus nasceu sob a lei. E eles cumpriam a lei. E periodicamente eles iam a Jerusalém
nas ocasiões de festas, em especial da Páscoa e outras festas nos rituais da época. A palavra diz que Maria, José e mais Jesus agora com uma grande caravana, que eu acredito que eles iriam a pé, 100 quilômetros de Nazaré a Jerusalém, naquela caravana indo para Jerusalém, participar daquela festa, daquele ritual. Mas eu acredito que aquele povo não iriam calados, eu acredito que eles iriam cantando, glorificando a Deus, porque eles não iriam a Jerusalém para um passeio, não, eles não iriam a Jerusalém para um turismo, não. Tem muitos crentes que vai a Jerusalém para um turismo, mas nós não temos tempo para isso não, viu? As escrituras dizem que aqui não é lugar de descanso. Aleluia, glória a Jesus. Você vai aonde o Pai quer. Glória a Deus. Filipe estava em Samaria e de repente o pai falou assim: não, agora você vai para o deserto, do deserto para Azoto, depois não sei para onde mais foi. Nós precisamos entender a direção do Espírito de Deus. Mas o casal, a família, está se dirigindo a Jerusalém, possivelmente todos alegres, cantando, e chegando lá, na cidade de Jerusalém, possivelmente a cidade estava já repleta, não só os judeus, mas todas as nacionalidades, pessoas de outras nacionalidades se agregavam em Jerusalém para aquela grande festa. E Jesus já com 12 anos, já tinha uma consciência. Eu quero acreditar que Jesus estava agora diante daquele ritual da Páscoa. Quem sabe, irmão, o Espírito Santo trouxe uma inspiração quando ele estava diante daquele ritual da Páscoa, que ele seria futuramente o próprio Cordeiro Pascual. Eu não sei o que se passou no coração daquele menino de Jesus, que quando ele viu aquele ato todo da Páscoa, os irmãos bem sabem que se imolava o cordeiro, depois era assado na brasa e comido com ervas amargas e pães asmos, pelo menos que estava escrito lá em Êxodo. Acredito que eles conservaram o ritual desta forma. Quem sabe o Espírito Santo inspirou no coração de Jesus que aquele cordeiro seria ele futuramente. O sangue derramado do cordeiro seria futuramente o seu próprio sangue. Aquele cordeiro pascual representava a libertação do povo de Israel quando estava no cativeiro do Egito. O povo deveria fazer periodicamente em memória da sua libertação do cativeiro. E o sangue de Jesus iria ser derramado para nos libertar do mundo do pecado. Quem sabe no coração de Jesus vê esta inspiração, meus amados. E Jesus se retirou dali, não sei porquê, e foi às salas onde estavam os doutores, os teólogos, os mestres da lei. Ele começou a conversar com os teólogos, e os teólogos ficaram de boca aberta, estupefatos de verem tanta sabedoria inserida naquele menino. Deus quer falar, e muitas das vezes nós não deixamos o Senhor falar. No capítulo 42 de Jó, Jó compreendeu o valor de ouvir a voz de Deus, e ele falou: Senhor, fala e eu ouço. Quantas das vezes nós queremos colocar o nosso raciocínio, a nossa filosofia, a nossa inteligência, mas não alcança o profundo da alma. Quando o Senhor Jesus fala, irmão, a palavra alcança lá no íntimo, no âmago da nossa alma. Que feche toda a boca quando o Senhor Jesus estiver falando, e abram todos os ouvidos para ouvir a voz da sabedoria. E aqueles homens, provavelmente já com as barbas brancas, ouvia o menino de 12 anos falando, mas não era um menino comum, ali era o Filho do Deus vivo.
E Maria estava lá, ainda no ritual da Páscoa, no meio daquela grande multidão. E ao termo daquele ritual, todos voltaram para suas casas, para suas aldeias. E no meio do caminho, diz a Bíblia, que Maria observa a falta do menino. Provavelmente ela pergunta para José: onde está o menino? Não sei, pensei que estava com você. Eu dizendo, viu, irmãos, são uns exemplos para nós entendermos. E começa a perguntar um para o outro, para os amigos, para os vizinhos: você não viu Jesus? Não vimos. Perderam Jesus, desaperceberam de Jesus, esqueceram de Jesus. Quanta gente tem esquecido de Jesus, quanta gente se desapercebe das coisas de Jesus. Se você desaperceber, meus amados, a presença de Jesus não está com você. Eles começaram a procurar Jesus. Você viu Jesus? Tem muita gente procurando Jesus onde Jesus não está. Jesus está com você. Você pode fazer assim com as suas mãos e dizer: amém. Quanta gente já perdeu Jesus, meus amados, nesses últimos dias. Teve Jesus, andava com Jesus, sentia Jesus, mas hoje não tem mais Jesus. Se nesta noite tiver alguém desta forma, hoje é o dia de um encontro com Jesus. Hoje é o dia de você voltar para Jesus. Sabe onde Jesus está? No mesmo lugar onde você deixou Ele. Você quem saiu, é você que desapercebeu, é você que ficou distraído. Jesus não nos deixa. Jesus tem prazer em ficar presente conosco. É você que se distrai com os rituais desta vida. Mas hoje é dia de voltar para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Amados, se você veio aqui e não tem mais sentido a presença de Jesus, Jesus já foi na sua vida. Olha, esta é uma noite de renovação. Pode ser, pastor? Culto de Natal pode ser um culto de avivamento? É um culto de avivamento. Culto de Natal é um culto de libertação. É culto de libertação, é culto de salvação de alma, é culto onde os desviados têm a oportunidade de voltarem para Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Onde está Jesus? Você viu Jesus aí? Eu não vi não. Meu Deus do céu, onde está Jesus? Capítulo 25 de Mateus. A Bíblia diz de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes tinham vasilhas com azeite nela, e as 5 loucas tinham vasilhas, mas não tinha azeite nela. E todas estavam esperando a vinda do esposo. E quando o esposo se manifestou, as loucas, desesperadas, disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque o esposo está aí vindo, e nós não temos azeite, e as nossas lâmpadas estão apagadas. Nós não podemos dar azeite. Vá quem venda e compre azeite. Mas este azeite é especial. Aleluia. Aonde nós vamos encontrar esse azeite, irmão? Aonde nós vamos encontrar esse Jesus? Aleluia, aleluia. Tem muita gente indo comprar azeite em lugares onde não tem o verdadeiro azeite. Há muitos azeites por aí, mas não é o verdadeiro azeite. A Bíblia diz que havia muitos perfumes na época. Os perfumistas, eles faziam seus perfumes
para se comercializar. Mas no santuário havia um perfume diferente. Era proibido a fabricação do perfume que se usava no santuário. Era um perfume ímpar, singular. Representa as coisas de Deus. As coisas de Deus não se encontram em qualquer lugar, não. É só na pessoa de Jesus Cristo. Tem azeite aí? Tem poder de Deus aí? Há muitas portas que se abriram, mas nem todas as portas Jesus está, meus queridos irmãos. Mas eu quero vos afirmar, Jesus está presente neste lugar. Agora eles retornam para Jerusalém, uma caminhada de 3 dias. E onde vai encontrar Jesus? Jesus estava no meio dos doutores, dos mestres, dos rabis, ensinando eles. E quando Maria viu Jesus como mãe, ela entrou no sentimento de mãe e deu uma dura em Jesus. Filho, nós estávamos te procurando, como chamando a atenção de Jesus. Ela entrou no sentimento de mãe, o sentimento humano. Parece que eu vejo aquele menino de 12 anos olhar para Maria. E quando ela olhou para Maria, eu acredito que Maria esmoreceu. Porque os olhos do Senhor, o olhar do Senhor é penetrante. Ele vai lá nos tutanos do homem. Aleluia. Ele lê o mais profundo do segredo do homem. Agora Maria se esmorece. E Jesus diz assim: mulher, tu não sabes que eu estou a serviço do meu Pai. Aqueles rabinos não entenderam nada. Quem sabe passou no coração deles: mas que menino mal criado, mas que menino ousado. Mas Maria entendeu. Aleluia. Tudo isso Maria conferia no seu coração. Aleluia. O Espírito de Deus inspirava nela, desde quando Gabriel havia lhe dito que do seu ventre nasceria o Filho do Deus vivo. E quando ela foi à casa de Isabel, diz a Bíblia que ela louvou a Deus. E uma das expressões ela disse: ao Deus meu Salvador. Jesus era o Salvador da própria Maria, ela sabia disso. Glória a Jesus. E a Bíblia fala, meus amados irmãos, dando continuação à nossa fala, que Jesus agora alcança a idade de 30 anos. E começa o seu ministério. Neste tempo, João Batista já estava no seu ministério de batismo. E muitas pessoas das províncias iam ter com João. E agora o que João vê, vindo a ele para ser batizado? Jesus Cristo. Jesus Cristo vinha para ser batizado por João. Agora João olha para Jesus numa revelação de Deus. E diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Todo o povo olhou para Jesus, porque o povo havia questionado João, quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era um dos profetas. João negou. Ele disse que era tão somente uma voz que clamava no deserto. Mas agora João dava respostas aqueles dizendo assim: este aí, olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O trabalho da igreja é apontar Jesus como o caminho, como a verdade e como a vida. Mas o povo, quando olhou em Jesus, não viu nada diferente. Não se interessaram muito por Jesus, porque as coisas de Deus é por revelação, não é por querer. Se o Espírito Santo de Deus não revelar, ninguém vem para Jesus. Sabe por que você está aqui, amados? Porque o Espírito Santo revelou no seu coração. O Espírito Santo clareou o nosso coração escurecido. É por isso que nós estamos aqui, meus amados. Glória a Deus. A semente é boa, o Evangelho é tremendo, é maravilhoso, mas nem todos dão crédito. Mas prove a Deus a salvação.
Prove a Deus a nossa libertação. Prove a Deus a revelação nos nossos corações e de outros. As Escrituras falam que agora João olha para Jesus e diz assim: eu não sou digno de desatar a correia de suas alparcas. E Jesus olha para João e diz assim: deixa, João, importa que cumpra-se toda a justiça de Deus. E a Bíblia fala que João teve uma visão de um anjo, ou melhor, de uma pomba, que era o Espírito de Deus que veio sobre Jesus. Ele também ouviu a voz de Deus dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem tem prazer. João deu esse testemunho, e o testemunho de João era verdadeiro. Jesus, após batizar, diz a Bíblia que o Espírito o levou para o deserto, e ele ficou ali 40 dias, 40 noites. Ele ia começar o ministério de Jesus, e Jesus precisava ir para o deserto, para ter uma experiência com o Pai. Ele foi para o deserto, para um outro motivo qualquer, mas tão somente para estar na presença do Pai, sem nenhum embaraço, sem nenhuma interferência, uma comunhão profunda com o Pai. E ele dispensou até o pão, para que nada atrapalhasse a sua concentração com o Pai. Como está a sua vida de oração, amados? Como está a sua vida espiritual? Tem muito crente vivendo na carona. O ciclo de oração está lá com os joelhos no chão, orando e buscando a Deus o seu favor. Mas nesta noite Deus fala contigo: como está a sua vida de oração, hein? Como está a sua comunhão com Deus? Será que, como Jesus disse, assenta no seu quarto, fecha a porta, e ali você tem uma intimidade com Deus? Um momento de oração com Deus? Será que você tem tido tempo, nem sequer 15 minutos, para tirar na presença de Deus em oração? Ou a sua agenda está cheia? Esse dia eu falei de Jesus para uma pessoa, ele disse para mim: eu não tenho tempo, eu tenho muitas ocupações, não tenho tempo. Mas de repente vem as provas, vem as lutas. Aí, irmão, ore por mim. Eu não estou mentindo com ninguém não, irmão, essa palavra também é para mim. É Deus quem fala na nossa boca. O Senhor exorta ali, exorta aqui. A espada tem 2 gumes. Ele manda te dizer como está as nossas vidas em oração, a nossa vida de consagração com Ele. Será que você tem ido para o deserto de oração, de comunhão, de consagração com Deus? Ou não tem tido tempo? E o tempo foi passando, Jesus galgando dias de oração, e veio a tentação. O inimigo veio, conforme os irmãos já sabem. Tentou no sentido do alimento, tentou no sentido da glória, levando ao pináculo, mostrando a glória, e disse: se prostrado adorar, daria tudo aquilo. As tentações. Aquele que quer servir a Deus piamente, padecerão aflições. Quantas coisas quer nos tirar da presença de Deus. Aquele que anda pelo caminho da oração, meus irmãos, do caminho da consagração, quantas coisas nos surpreende, para que nós não venhamos a ir até o fim daquele propósito. Talvez no seu coração tenha nascido o propósito em fazer um dia de consagração, de oração, de jejum a Deus, mas quando chega aquele dia você não consegue realizar o propósito. Quantas coisas vêm para te atrapalhar. E o Senhor Jesus, quando nasceu no seu coração o propósito, eu creio que Jesus já preparou um presente para você. Mas primeiro Ele quer que você cumpra o propósito. E até hoje você não conseguiu cumprir o seu propósito, amado. O crente não pode viver de propósito. Se você tem o propósito de buscar a Deus, cumpra esse propósito, e você vai ver o resultado. Grande será a sua vitória. Tem muitos crentes que não alcançam a vitória,
a vida está atrapalhada, porque não tem propósito. Deus gosta de gente de propósito, desafios. Desafia você mesmo, se você não vai ver a glória de Deus manifestando na sua vida. E Jesus venceu, chegou até o fim do seu propósito. Não foi fácil, nós reconhecemos que não é fácil, mas Ele venceu todas pela palavra de Deus. E diz a Bíblia agora, que após toda aquela tentação, o anjo do Senhor veio e confortou Jesus Cristo. É assim que sucede. Se você manter o seu propósito, de Deus vem um conforto para a sua vida. Glória a Deus. Agora Jesus volta novamente para a cidade e vai em busca dos seus discípulos. Agora Jesus não está mais só. 12 homens de Deus estão ao seu lado, seus discípulos, homens como você, como nós, homens cheios de defeito como qualquer um de nós, mas aqueles homens foram escolhidos por Deus, como você também é escolhido por Deus para uma grande obra. Você crê que você foi escolhido por Deus para uma grande obra? Aleluia! Irmãos, há muitas cadeiras sendo almejadas por aí, mas a melhor cadeira é a cadeira que você está, de ser servo do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que muitas maravilhas Jesus fez na presença dos discípulos. Era para eles aprenderem. Agora chegou o momento, irmãos, em que Jesus vai terminar a sua carreira humana, para se cumprir a palavra, que Ele foi levado como ovelha muda ao matador, e não abriu a sua boca. Precisava cumprir a palavra. As Escrituras dizem que quando Ele estava orando no Getsemane, Ele sentiu a angústia, porque os seus pecados, os meus, os nossos pecados, repousaram sobre Jesus. Ele sentiu a angústia do desprezo do Pai. Ele disse: se possível, afaste de mim esse cálice, todavia não faça como eu quero, mas como tu queres. Se Jesus não tivesse bebido aquele cálice, coitado da humanidade. Mas Jesus, amados irmãos, Ele te viu. Jesus, Ele nos viu como ovelha desgarrada, sem pastor, ferido, desamparado, sem Deus, sem paz do mundo. Não faça como eu quero, Pai, mas faça como tu queres. Aleluia, Jesus. Quem chega agora naquele jardim? Judas, com uma escolta de soldados, porque Judas havia lhe traído. Vendeu Jesus por nada, por 30 moedas de prata. Agora Jesus é levado para ser julgado. E a condenação sai, Jesus deve ser crucificado. O povo preferiu o malfeitor do que Jesus, homem que o bem só fez, curou, libertou, ressuscitou. Não teve como acusar, a não ser por uma forma de mentira. Mas tudo aquilo era para cumprir a palavra, a profecia. Agora, como eu vejo Jesus, amados, Jesus levando sobre os seus ombros aquela pesada cruz, para nela morrer. Os irmãos, não fiquem com a mente vazia. Imagine, irmãos amados, a cena, como foi cortante a cena. Esse Jesus que agora mesmo estávamos falando, que os pastores, os magos, foram até ele quando menino e lhe ofertaram presentes. A alegria era tamanha pelo nascimento de Jesus. E agora o povo cheio de ódio, de ira, sem nenhum motivo, gritam como cães, crucificam. E qual o presente que lhe oferece a Jesus? Uma coroa de espinho, que lhe crava a fronte, o sangue vivo desce.
Qual o presente que agora a humanidade oferece a Jesus? Bofetadas e cuspes, e o chamando de enganador. Crucificam-o, crucificam-o. Mas ele estava como ovelha muda e não abria sua boca. Aleluia. Não foi revelada à multidão a respeito daquele que estava diante deles, que não era uma pessoa comum, mas era o próprio Filho de Deus que veio salvar o mundo. O povo estava cego, como o sacerdote, o sumo sacerdote. Quando Jesus foi apresentado, o tempo que apresentou o sumo sacerdote, era o ritual, o primogênito era apresentado. E o sacerdote, quando olhou em Jesus, não viu nada diferente, como aquele povo não viram nada diferente em Jesus, porque o coração do sacerdote, do sumo sacerdote, não era reto diante de Deus. Mas Simeão, diz a Bíblia, e Ana, que passaram pelo tempo naquela ocasião, quando eles viram Maria saindo com o menino, eles contemplaram uma grande luz naquele menino, e o Espírito Santo lhe revela, ele pega o menino, levanta ao céu e dá graças a Deus, e lembra de uma profecia que o Senhor disse a ele, que ele não iria morrer sem antes ter visto a salvação de Israel. Mas a revelação não é para todos. Enquanto muitos veem Jesus como o Senhor dos senhores, outros têm Jesus como algo comum e natural. Aleluia, glória a Deus. Crucifica, crucifica-o. E Jesus agora é suspenso naquela cruz. Cravaram suas mãos, seus pés. Eu fico meditando, irmãos, como é que ficou os discípulos. A mãe de Jesus, cumpriu-se a palavra, uma espada lhe atravessaria sua alma. Quando o povo viu Jesus ali suspenso na cruz, a sua fronte toda ensanguentada, provavelmente inchada, nenhuma beleza nele víamos para que desejássemos. Nesse exato momento, o sacerdote lá em Jerusalém já estava fazendo o trabalho da Páscoa. Olha só, irmão, que hipocrisia, matando o Filho de Deus e fazendo um ritual para Deus. Quando Jesus rende o Espírito lá no templo, o véu se rasga de alto a baixo. Há um eclipse naquele sol luminoso, há trevas sobre a terra, protestando a morte do Filho de Deus. Há terremoto, as pedras se fendem, e muitos puderam dizer ali, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Tem gente que, para entender que Jesus é o Senhor, precisa as pedras, meus irmãos, caírem de precipício abaixo, precisa haver um eclipse no sol, precisa haver um terremoto, um vendaval. Tem muita gente, para entender que Jesus é Senhor, precisa passar por lutas, precisa ir para o leito de enfermidade. Para entender que Jesus é Senhor, para prostrar-se diante dele e adorá-lo, precisa passar por ventos e provações. Mas Deus está procurando corações voluntários, que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Agora sepultam Jesus, uma sepultura nova. A palavra de Deus diz assim, que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e aparece diante dos seus discípulos, e a palavra que Jesus endereça para os seus discípulos é esta: a paz seja convosco. O Cordeiro Pascal, como disse Paulo, já havia sido sacrificado por nós. A nossa libertação já havia sido consumado lá na cruz do Calvário. Se Jesus não morresse, não haveria esta igreja. Mas Jesus consumou, foi até o fim da sua jornada para nos garantir a salvação, a vida eterna.
Agora Jesus ressuscita, porque se ele tão somente morresse, não ressuscitasse, a obra não seria completa. Ele ressuscita e se coloca diante dos discípulos: a paz seja com vocês. Provavelmente os discípulos recuaram: sou eu mesmo, Jesus dizia, sou eu mesmo. Olha as mãos, olha o lado, tem algo de comer aí? E a Bíblia diz que Jesus ficou num prazo de 40 dias com os discípulos, e com mais de 500 irmãos, ou quase 500 irmãos. Agora Jesus leva os discípulos até o jardim, Horto das Oliveiras, fugiu da mente. E ali Jesus entrega as últimas palavras para os discípulos. E uma das palavras-chave que Jesus disse para os discípulos foi para que eles fossem testemunha dele. E se eles pudessem ir e anunciassem o Evangelho e fazer discípulos. Esta era a ordem imperativa que Jesus deixou para os discípulos. Mas o Senhor disse assim para ele, como Deus falou para Moisés: vocês não serão enviados sem sinais. Fiquem em Jerusalém buscando poder. E depois que vocês receberem poder, sim, vocês irão dar testemunho de mim. Agora Jesus sobe, entregou-se uma mensagem que na mesma nuvem que ele subiu, ele voltará. Quem está esperando Jesus voltar aí? Jesus pode voltar nesta noite. Hoje está comemorando o nascimento de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, meus amados irmãos: Jesus nasceu, Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória e já está voltando aí para levar a sua igreja, aqueles que estão esperando a sua vinda. Mas enquanto Jesus não volta, a igreja fica de braços cruzados esperando a sua volta? Não. Observe a ordem imperativa do Senhor, para que nós venhamos a fazer a sua obra, para que nós venhamos a dar frutos na sua obra. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis virtude do Altíssimo e sereis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você tem sido uma testemunha de Jesus? Sabe quem vai subir para a glória? As testemunhas de Jesus. E de repente, quando cumpriu o Pentecoste, Jerusalém estava toda em festa, celebrando a Páscoa. Mas ao cumprir o Pentecoste, diz a palavra, que o Espírito de Deus vem sobre aqueles quase 120. Quase 120 estavam ali agregados no cenáculo, em obediência à palavra. Aqueles que se alegraram com o nascimento do Senhor, e muito mais se alegraram com a ressurreição de Jesus. Estavam ali reunidos num só propósito, buscando o poder do alto. E de repente veio como vento veemente, encheu toda a casa. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas estranhas. Jerusalém estava repleta. O povo estava naquela cultura, estava aquele ritual da Páscoa. O sumo sacerdote fazendo ali aquele sacrifício das ovelhas. Mas o poder de Deus não manifestou neles. O poder de Deus manifestou em 120 pessoas simples, pessoas pobres segundo os olhos do mundo, mas ricas segundo os olhos de Deus. Pessoas que a sociedade não dava nada para eles, mas diante de Deus tinha muito valor. A igreja de pé, por favor. Você tem muito valor para Deus. Aleluia. E eles começaram a glorificar o Senhor, falar em línguas estranhas. Aquela multidão que estava lá voltada para o templo feito de pedra, que nada aconteceu de sobrenatural, agora volta para onde? Para um cenáculo, para um local humilde, mas ali estava acontecendo algo sobrenatural. Deus quer operar o sobrenatural aqui, meus amados. Tem muitos lugares que está tendo somente ritualismo, não acontece nada, o poder de Deus não mais manifesta, não tem mais sobrenatural. Mas eu acredito que nesta noite o seu coração vem voltado para Deus, e aonde está o coração voltado, o Senhor opera o sobrenatural. Quem quer receber o sobrenatural de Deus aí?
Quem quer receber o poder de Deus aí? Aleluia! Glória a Jesus! Esse Jesus que nasceu no seu coração, esse Jesus que o mundo comemora o seu nascimento de uma forma errada, mas você não, você está com fome, diz a palavra do Senhor. Aleluia, nós vamos orar, inclina sua cabeça aí, e você vai receber, se você crer, você poderá receber agora o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, se você trouxe presente para Jesus, que é o seu louvor, agora espera o presente do Pai para você. Aleluia, glória seja o nome do Senhor Jesus.